Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, Ajuda à Igreja que Sofre, aqui na sua televisão. Sou Paulo White e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Entraram, nós começamos a deslocar para na floresta e lá na floresta sempre estamos acompanhando lá em casa os ruídos das armas, acho que o fogo, crianças sendo chorando, pedindo de água. Gilda Focas era uma das alunas da escola onde a irmã Núbia Zapata Castanho ensinava em Macomia, em Cabo Delgado, quando esta vila foi atacada por homens armados no dia 28 de maio do ano passado. Foi devastador. A irmã Núbia das Carmelitas Teresianas de São José haveria de descrever semanas mais tarde que o ataque foi uma barbárie, que a zona urbana ficou completamente destruída, que as lojas foram totalmente destruídas também, e ela diz que toda a população esteve de fugir. Fugiram todos, tal como Gilda, que vimos mesmo agora, fugiram todos aqueles que puderam. E tem sido assim, de facto, em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. A crise humanitária que se vive nesta região vai estar no centro da nossa atenção no programa de hoje. Um programa em que vamos contar, como habitualmente, com a presença da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS aqui em Portugal, que está connosco via Skype. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos os que nos veem neste momento. Além de Moçambique e da urgência do apoio humanitário às suas populações, vamos falar também neste programa de vários outros países de África, assim como também do Paquistão, da China e da Síria. E vamos recordar, por exemplo, a importância de uma das campanhas de maior sucesso, digamos assim, que tem tido, e de maior importância que tem tido no nosso país, a Fundação AIS. A campanha chama-se Uma Gota de Leite para as Crianças de Alepo. Tem sido, de facto, extraordinária a adesão dos portugueses a esta campanha. Mas, para já, a primeira notícia do programa de hoje, já iremos falar sobre esta campanha, a primeira notícia do programa de hoje é que a Fundação AIS lançou, em parceria com a Rádio Renascença, uma campanha destinada, Catarina, a salvar vidas em África. Salvar vidas em África é uma expressão muito forte, Catarina. Sim, é verdade, mas a ideia é mesmo essa. Portanto, queremos com esta campanha sensibilizar a opinião pública para a situação dramática que se vive neste continente, que se vive em África. Portanto, é um continente que está mergulhado em conflitos, que está mergulhado numa pobreza profunda e devastado também por graves problemas ao nível de saúde, agora nomeadamente por causa da pandemia do coronavírus. Esta é uma iniciativa, uma campanha que tem o apoio oficial da Rádio Renascença. Exato, e para nós é muito importante esta parceria com a emissora católica portuguesa. Portanto, o objetivo é, acima de tudo, mobilizar os portugueses para esta urgência deste apoio humanitário para muitas comunidades que estão numa situação muito precária, que são vítimas de ataques de grupos armados e que precisam de ajuda para a sua sobrevivência no dia-a-dia. Nesta campanha, e já vamos ouvir o spot desta campanha, dizia-se, ela fala-se na situação dramática em que vivem milhares de pessoas em África, e pede-se mesmo a ajuda e também, Catarina, as orações dos portugueses. Precisamente, Paulo, e portanto com esta campanha, que pode ser escutada na Rádio Renascença ao longo das próximas semanas, nós recordamos que há milhares de pessoas em África que têm fome, que têm doenças, que são perseguidas por serem cristãs. São pessoas que precisam, claro, da nossa ajuda material, mas também das nossas orações, e é por isso que nós pedimos aos portugueses para rezarem como pediu Nossa Senhora, e por todas estas famílias, por todos estes homens, por todas estas mulheres e crianças que estão a viver tempos tão duros, tão difíceis. Ajudar e rezar são dois dos pilares do trabalho, da missão da Fundação AIS. Sim, juntamente com a informação. Portanto, ajudar, informar e rezar é, de facto, em linhas
gerais, aquilo que define o nosso trabalho no dia-a-dia. Para nós, que somos uma fundação pontifícia, a oração e a partilha estão de mãos dadas. Portanto, no caso concreto desta campanha da Rádio Renascença, com a Rádio Renascença e face ao agravamento da situação humanitária que assistimos em vastas áreas de África, impunha-se não só mobilizar a solidariedade dos portugueses para esta ajuda concreta de quem está de mãos vazias, mas também rezar por todas estas pessoas que precisam tanto de nós neste momento. Muito bem, chegados aqui, chamo então a sua atenção, a atenção dos nossos telespectadores para, pois a Fundação AIS vai também distribuir 1/3 como incentivo, digamos assim, a esta oração que nós, este apelo à oração das famílias portuguesas. É assim, não é, Catarina? Precisamente, Paulo, e para que os portugueses se juntem à Fundação AIS nesta campanha por África, para rezarem como nos pediu Nossa Senhora, vai ser então distribuído 1/3, feito em madeira de oliveira, pelos cristãos da Terra Santa. Já vamos saber como é que os nossos telespectadores podem receber esse terço em madeira de oliveira. Para já, vamos então escutar esse spot, essa campanha que foi feita em parceria com a Rádio Renascença para esta nossa iniciativa de apoio às populações que vivem em situação dramática no continente africano. Hoje, a esta hora, neste momento, milhares de pessoas em África têm fome, doenças, são perseguidas por serem cristãs. Precisam de si, das suas orações. Hoje, podemos todos juntos salvar vidas em África. A rezar, como nos pediu Nossa Senhora. O terço será a nossa arma. Ligue 217 544 000. Saiba como ajudar com a Fundação AIS na Renascença em rr.sapo.pt. Foi o spot da Rádio Renascença a lançar esta grande campanha de oração e de solidariedade para com a África. Há pouco a Catarina dizia-nos que todos os nossos telespectadores que quiserem podem saber já como é que poderão receber esse tal terço em madeira de oliveira e feito, recordo, Catarina, por cristãos da Terra Santa. Como é que se faz, Catarina? Basta telefonar? Sim, Paulo, basta ligar-nos e nós tentamos sempre ao máximo simplificar todos estes processos para que as pessoas não percam de facto muito tempo com esta iniciativa. Portanto, por isso, basta ligar para a Fundação AIS, dizer que quer participar nesta campanha, que querem também rezar por África e que nós, portanto, ao ligar, dão-nos o vosso nome, a vossa morada e nós enviaremos o terço, mas também enviaremos o nosso último relatório sobre a África para ficarmos mais informados. Portanto, mais simples, penso que não seria possível. E o número do telefone é? Bom, o nosso telefone é o telefone de sempre, Paulo. Nós está a passar neste momento em rodapé o nosso número de telefone, também está a passar a nossa página de internet, portanto, toda a informação também está disponível online e, portanto, o que eu digo a quem nos está a ver neste momento, o desafio é ligue-nos, vá à internet, faça de facto este pedido, este terço, para receber não só o terço, mas também este relatório sobre a África. Portanto, os cristãos de África precisam de nós neste momento, precisam das nossas orações e precisam também da nossa solidariedade. Falámos desta campanha por África e daqui a pouco vamos voltar a este continente, também a propósito da situação dramática que se vive em Cabo Delgado, em Moçambique. Para já, e para continuarmos a falar em campanhas, vamos então até à cidade de Alepo, na Síria. Este é um país em guerra desde há já 10 anos. Desde 2011 que os sírios vivem num país de facto massacrado pela morte, pela destruição e pela pobreza. E ao longo desta década, a Fundação AIS tem procurado ajudar de alguma forma a minimizar o sofrimento da comunidade cristã. E entre todos os projetos solidários já lançados pela ajuda à Igreja que sofre neste país, há um que claramente se destaca. A campanha chama-se Uma Gota de Leite para as Crianças de Alepo. Para percebermos melhor a importância desta campanha, é necessário entender que a Síria vive dias dramáticos onde falta tudo
a começar, Catarina, até pelo próprio pão. É verdade, Paulo. Portanto, ainda na semana passada, a irmã Maria Lúcia Ferreira, a religiosa portuguesa que vive na vila de Cara, portanto, mais conhecida entre nós como Irmã Miri, ela afirmava que a Síria caminha para uma situação insustentável como a Venezuela. E falou não só na falta de pão, mas contou que, por exemplo, é preciso, por vezes, esperar 4 dias para ter acesso apenas a 8 pequenas carcaças. E isto é tudo o que uma família recebe em 4 dias, 8 pequenas carcaças. Ela disse-nos também que falta a eletricidade, que não há combustível para todos, o gás também é difícil de obter, enfim. Portanto, a irmã fez-nos, de facto, um retrato de uma Síria em profunda crise. E é neste cenário tão difícil que ganha de facto relevo o trabalho humanitário que algumas instituições têm vindo a desenvolver junto das populações mais vulneráveis. É o caso da campanha Uma Gota de Leite, que a Fundação AIS já lançou e já promove desde 2015 na cidade de Homs e desde 2017 na cidade de Alepo. É, podemos dizer, Catarina, uma campanha de alguma forma emblemática. Sem dúvida, Paulo. Portanto, na cidade de Alepo, que é considerada a cidade mártir na guerra da Síria, pela violência dos combates que reduziram a escombros praticamente bairros inteiros, portanto, a Fundação AIS lançou esta campanha graças ao empenho de um grupo de voluntários em que se destaca, de facto, o médico Nabil Antaki. Uma campanha que tem como objetivo distribuir leite todos os meses a cerca de 3.000 crianças. São 3.000 crianças e bebés e podemos dizer, Paulo, que as necessidades crescem diariamente, também sinal desta crise em que a Síria está mergulhada. Portanto, as pessoas estão cada vez mais pobres, estão cada vez mais com mais dificuldades no seu dia-a-dia. Não se podendo devolver a infância roubada pelos traumas da guerra, é sempre possível ajudar um pouco a minimizar as suas consequências. E esta campanha, Uma Gota de Leite para as Crianças da Síria, é também, Catarina, por isso mesmo, podemos dizê-lo, um sinal de esperança. Claro, aliás, acho que esta campanha tem de facto este mérito indiscutível, que é ser um sinal de esperança. Portanto, a guerra deixa, como nós todos sabemos, profundas marcas em todas as pessoas e o mínimo que nós podemos fazer é tentar de facto ajudar as crianças a superarem estes traumas, a terem uma infância o mais normal possível. Dar leite às crianças da Síria é, de facto, um dos compromissos da Fundação AIS. Sim, é um dos nossos compromissos. Portanto, o objetivo desta campanha é providenciar leite todos os meses a todas as crianças de Alepo com menos de 11 anos. Eu penso que nunca perguntei isto, Catarina, mas que tipo de leite é que é distribuído às crianças? Bom, a equipa da Fundação AIS no terreno assegura a distribuição do leite para cerca de 3.000 crianças, como já dissemos. Portanto, a esmagadora maioria, cerca de 2.700, recebem leite em pó e as restantes, cerca de 300, recebem um leite especial para bebés. Bom, e este tem sido, de facto, um projeto com um grande impacto aqui em Portugal. Sim, de facto, Paulo, este projeto tem sido um dos mais acarinhados pelos benfeitores portugueses da Fundação AIS. É raro o dia em que não recebemos uma carta ou uma chamada de alguém a dizer que quer ajudar as crianças de Alepo, quer continuar a dar leite aos meninos da Síria, como normalmente os nossos benfeitores se referem a esta campanha. Portanto, tem sido de facto extraordinária a adesão dos portugueses a esta campanha e só tenho mesmo de agradecer do fundo do coração toda a sua generosidade que tem sido manifestada ao longo de todos estes anos. Nabil Antaki, médico, é um nome incontornável neste projeto Uma Gota de Leite para as Crianças de Alepo. Ele é o coordenador da equipa local da Fundação AIS, que assegura precisamente a distribuição de leite. Seja o leite especial para crianças, seja o leite especial para bebés, seja o leite para crianças, é sempre leite, é sempre alimento e vida. Hello, I am Nabil Antaki. I am a physician from the city of Aleppo in Syria. I am the coordinator of the Drop of Milk project. This project consists in providing milk to all the Christians children in the city of Aleppo. We provide milk, special milk for the infants below the age of 1 year old, and powder milk to the children from 1 to 10 years old. Actually, we provide milk for 3,000 Christian children. It means we provide milk to all the Christian children of Aleppo.
Giving milk to the children is very important because milk is essential for their growth and well-being. Already, the war has stolen the childhood of our children. At least, we want them to grow normally and to be in good health. That's why milk is very important, and that's why we want to treat all the Christian children equally in providing milk to all the Christian children in Aleppo. Foi o Dr. Nabil Antaki que é o rosto desta campanha Uma Gota de Leite para as Crianças de Alepo. O facto de muitos sacerdotes e religiosas, por exemplo, que nos visitam, vindas da Síria, claro, vindos da Síria, nos falarem também desta campanha da AIS, isso também terá ajudado de alguma forma na promoção desta iniciativa junto dos portugueses. Será assim também, Catarina? Sem dúvida, Paulo. Portanto, sempre que alguém nos visita vindo da Síria, ele destaca normalmente a importância desta ajuda, solidariedade que a Fundação AIS tem feito chegar a este país. Eu recordo, por exemplo, aqui a vinda a Portugal da irmã Annie de Mergian, que tem sido uma verdadeira heroína junto das populações mais atingidas pela crise da Síria. Portanto, ela ajudou também a divulgar este projeto junto dos portugueses e estou certa de que, se depender de nós, da generosidade dos benfeitores portugueses, esta campanha irá continuar sempre a alimentar as necessidades destas crianças e bebés na Síria. A irmã Annie de Mergian, uma verdadeira heroína, disse mesmo agora a Catarina. A Catarina, de facto, esta tem sido uma pessoa muito especial, amiga dos portugueses. Ela representa de alguma forma o melhor que tem a humanidade neste país triste e destruído que é a Síria. Ela é também, de alguma forma, o rosto da solidariedade que dá pelo nome de Fundação AIS. Nestes 10 anos de guerra na Síria, a irmã Annie já desistiu de muita coisa. Desistiu de recordar as vezes em que ouviu o assobio das bombas a caírem perto de si, as vezes que caminhou em cima de escombros em cidades massacradas pela guerra, as vezes em que tratou de pessoas ensanguentadas, pessoas feridas no corpo ou na alma. Porém, nestes 10 anos, apesar da guerra, a irmã Annie de Mergian ainda não perdeu o sorriso tímido, o olhar terno, a voz calma e suave. Nestes 10 anos em que a Síria não sabe o que é viver em paz, a irmã Annie já fez centenas de viagens entre Damasco e Alepo. Até parece um pronto-socorro. A irmã Annie parece uma formiguinha incansável. Para ela não há problemas, apenas soluções. A fé ensina isso. Só em Alepo, milhares de famílias cristãs continuam a sobreviver graças à rede de solidariedade que a Igreja Católica montou nesta cidade mártir da guerra. A irmã Annie conhece praticamente de cor os nomes destes cristãos. E são tantos. Lucine, por exemplo, é uma senhora com 85 anos que todos os dias é visitada por algum voluntário da Igreja. Sempre que pode, a irmã Annie vai também à sua casa, nem que seja apenas para segurar as suas mãos, para lhe afagar o rosto, para 2 dedos de conversa. E como isso é tão importante? Na Síria falta quase tudo. Falta trabalho, falta a eletricidade, falta o pão, que já tem de ser racionado, faltam os combustíveis. Falta, acima de tudo, a esperança. A esperança para mais de 14 milhões de pessoas que precisam urgentemente de ajuda humanitária. Nestes 10 anos de guerra, a Fundação AIS já concretizou mais de 900 projetos na Síria. Projetos que são também sinal do nosso amor por uma das comunidades cristãs mais perseguidas em todo o mundo, dando leite para as crianças e bebés, distribuindo roupas e agasalhos pelos mais necessitados, ajudando a pagar as rendas das casas, distribuindo comida, criando bolsas de estudo para os jovens, contribuindo para a reconstrução das casas destruídas durante a guerra. É um sem fim de iniciativas. Nestes 10 anos de guerra na Síria, a irmã Annie já viu muita coisa, já chorou muitas lágrimas de impotência, já sofreu muito. Mas nestes 10 anos em que a Síria tem vivido em guerra, a irmã Annie sabe que pode contar sempre com os portugueses.
com a generosidade dos amigos portugueses da Fundação AIS, como ela faz questão de dizer. Já por várias vezes nós falámos aqui do caso de jovens raparigas cristãs que foram raptadas no Paquistão. Foram raptadas, foram violentadas, foram forçadas a casar e foram também obrigadas a converterem-se ao Islão. Infelizmente, esta é uma realidade que dificilmente irá mudar nos próximos tempos. Mas isso não significa que fiquemos todos de braços cruzados. Bom, falo disto porque a Igreja lançou, com o apoio precisamente da Fundação AIS, uma iniciativa para proteger as raparigas cristãs, assim como as raparigas hindus que estão em risco, Catarina, de rapto e de abuso sexual. Exato, Paulo. Portanto, a Comissão Nacional de Justiça e Paz da Igreja Católica do Paquistão vai lançar, com o apoio da Fundação AIS, portanto, como o Paulo acabou de dizer, de facto, uma campanha para a proteção e salvaguarda das meninas, das raparigas cristãs e hindus, que são as duas principais minorias religiosas neste país. Portanto, esta iniciativa assume, de facto, um caráter de urgência, pois o ano de 2020 ficou marcado pelo aumento dos casos de raptos de raparigas menores de idade que são forçadas depois a casar e a converter-se ao Islão. O padre Emanuel Youssaf, que é o diretor dessa Comissão Nacional de Justiça e Paz, fala mesmo em desafio devido à falta de leis adequadas para a salvaguarda destas jovens. E, portanto, é muito importante intervir nesta área. Sim, é verdade. A verdade é que tem, de facto, havido um aumento destes casos, apesar da legislação existente desde 2014, destinada exatamente a impedir estes casamentos destas raparigas raptadas. Portanto, a lei elevou para 18 anos a idade legal para o matrimónio, mas na prática isso tem-se revelado ineficaz face à interpretação de alguns juízes que se têm pronunciado a favor dos raptores e não das vítimas. Calcula-se que todos os anos são raptadas cerca de 1000 raparigas e mulheres cristãs e hindus, as duas principais minorias religiosas no Paquistão. São raptadas raparigas com idades compreendidas normalmente entre os 12 e os 25 anos. Mayra Shabazz é um exemplo de uma destas raparigas. Ela foi uma das raparigas raptadas. O seu caso, aliás, é muito elucidativo. Mesmo tendo fugido, nós já contámos esta história aqui em programas anteriores, Mayra, mesmo depois de ter conseguido fugir do seu raptor, mesmo assim, esta rapariga, ela tem apenas 14 anos de idade, ela é obrigada a viver escondida, ela e a sua família, porque as ameaças de morte que continuam a exercer sobre elas são para levar mesmo muito, muito a sério. मेरा नाम मायरा है। 6 माह पहले मुझे अगवा किया गया था, ज़बरदस्ती मेरे साथ निकाह करवाया गया, ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया, ज़बरदस्ती मुझे ब्लैकमेल किया गया, मुझे टॉर्चर किया गया और मेरे पे ज़बरदस्ती तशद्दुद किया उन्होंने। मुझे धमकियाँ दी जा रही थी, मुझे कमरे में बंद किया गया और मुझे धमकियाँ इस चीज़ की दी गई थी कि अगर तुमने हमारे हक़ में बयान ना दिया तो हम तुम्हारी फैमिली को कत्ल कर देंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ बिशप इफ्तिखार इंद्रियास की, उनके चर्च की, जिन्होंने मेरी बाजियाबी के लिए दुआ भी की और मुझे बाजियाब भी करवाया। मैं शुक्रगुजार हूँ इंटरनेशनल चर्च की और क्रिश्चियन कम्युनिटी की कि जिन्होंने मेरी बाजियाबी के लिए दुआ की। पाकिस्तान में मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा ख़तरा है और मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा धमकियाँ लगाई जा रही हैं और मेरी फैमिली और मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हूँ। Gilda Focas, a jovem que vimos logo no início do programa, em poucos segundos, na sua intervenção, naquele pequeno lamento, naquela descrição que ela nos fez, era uma das alunas da escola da irmã Núbia Zapata Castanho, em Macomia, quando esta vila foi atacada por homens armados em maio do ano passado. Já o dissemos aqui, foi devastador. A irmã Núbia, das Carmelitas Teresianas de São José, haveria de descrever, algumas semanas mais tarde, depois do ataque, que ele foi uma barbárie, que toda a zona urbana ficou totalmente destruída, que as lojas ficaram reduzidas a cinzas. Gilda estava lá e ela fugiu. Aliás, fugiram todos, praticamente, toda a população, todos aqueles que puderam, fugiram de Macomia. Nós já vamos rever
o testemunho desta jovem, assim também como o de irmã Núbia. Para já, importa dizer que as notícias vindas do norte de Moçambique continuam a ser muito dramáticas, Catarina. Infelizmente, Paulo, é verdade. De facto, o nosso colega responsável pelos projetos da AIS nesta região de África, Ulrich Nie, e que tem, de facto, contactos privilegiados com a estrutura da igreja local, disse-nos que quase semanalmente têm chegado a Moçambique novas histórias de terror. Portanto, isto diz bem do estado desta crise humanitária que se está a viver neste momento em Cabo Delgado. A crise humanitária que tem levado a Fundação AIS a assumir ainda mais o seu compromisso de ajuda para com o povo e com a Igreja de Moçambique. Sem dúvida, e posso aqui assegurar aos nossos telespectadores que para a Fundação AIS, Moçambique é atualmente um país de prioridade máxima. Portanto, o objetivo é socorrer o maior número de pessoas, dar resposta a estes pedidos de ajuda que nos chegam diariamente de Cabo Delgado. E, portanto, toda a ajuda é bem-vinda e, aliás, aproveito esta ocasião também para lançar uma vez mais este apelo aqui na televisão para que não nos deixem de ajudar, para podermos continuar a ajudar Cabo Delgado. Já falaremos disso, das campanhas de ajuda para a Igreja de Moçambique. Para já vamos ver o depoimento da irmã Núbia e da jovem Gilda. Esta jovem testemunhou diretamente a violência dos terroristas quando a vila de Macomia foi atacada no dia 28 de maio do ano passado. O conflicto em Cabo Delgado começou há 3 anos, quando aqueles assaltantes, digamos assim, chegaram, a população toda ficou, digamos, dispersa. Passaram muitas situações de penúria. Entraram, nós começamos a correr para na floresta. E lá na floresta sempre estamos acompanhando lá em casa os ruídos das armas, acho que o fogo, crianças sempre chorando, pedindo de água. O primeiro é fazer uma ajuda material imediata. Vamos lá a visitar as famílias, vamos lá a visitar as pessoas, ver como é que vivem, ouvir as pessoas, estar aí, acompanhar, que nos sintam perto, que sintam que não estão sozinhos, que não estão abandonados. Muito obrigado à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Eu gostaria tanto continuar com todas as minhas forças a dignificar a vida do ser humano. Este povo não merece estar sempre aqui de mãos estendidas a pedir. Agradecemos a vossa ajuda e ainda precisamos um pouco mais de ajuda. Foi a irmã Núbia Castanho a descrever a violência e a devastação causada pelos terroristas que têm vindo a atacar aldeias, vilas e cidades no norte de Moçambique. Há pouco a Catarina falava da importância do apoio da Igreja em Cabo Delgado a estas populações. Já vamos falar na campanha em curso para o apoio a Moçambique, mas antes disso é importante recordar a dimensão desta tragédia de que estamos a falar, a dimensão da tragédia que se tem vindo a abater, Catarina, sobre Moçambique. É uma tragédia enorme, Paulo. Portanto, de acordo com as Nações Unidas e com dados de final do ano passado, 2020, as Nações Unidas estimam que há mais de 670 mil deslocados e mais de 2 mil mortos em resultado destes grupos armados que têm vindo a atuar nesta região de Cabo Delgado desde outubro de 2017. Portanto, é bem possível que os números sejam bem maiores do que estes, mas de qualquer forma, e porque estamos de facto a falar de uma das regiões mais pobres, de um dos países mais pobres do mundo, percebe-se como é que é vital então continuar a ajudar este povo de Cabo Delgado em Moçambique. Bom, além do terrorismo,
há também o problema da epidemia do coronavírus e agora também de casos de cólera. Sim, como se não bastasse já toda a destruição e toda a dor causada pelo turismo, de facto Moçambique está a enfrentar também a epidemia do coronavírus, portanto, e se numa primeira fase o seu impacto foi muito suave, tudo indica que neste momento a situação se agravou. Portanto, o nosso colega, o Ricni, disse-nos que o número de pessoas infectadas disparou em janeiro e que é alarmante também perceber como o número de mortos também aumentou. Além disso, há também um número crescente de pessoas com cólera, devido, portanto, às condições miseráveis de higiene em que se encontram estes milhares de deslocados. E para nos falar dos milhares de deslocados e das condições muito precárias em que eles se encontram, vamos agora diretamente para Cabo Delgado. Vamos ao encontro do padre Edgar de Silva, que tem colaborado connosco ao longo das últimas semanas, denunciando precisamente a situação de crise que se vive nesta região. Os ataques continuam, especialmente entre a região de Nangade e de Palma, e nos acampamentos a assistência às famílias continua a ser, claro, a grande prioridade. O padre Edgar de Silva, missionário brasileiro, esteve no acampamento 25 de julho, no distrito de Metuge. Atrás dele está um mar, podemos dizer assim, um mar de tendas. São as casas muito, muito precárias dos sobreviventes da violência terrorista. E dizer casas, é claro que é um abuso de linguagem. Nós estamos aqui no acampamento 25 de junho, no distrito de Metuge, só para mostrar que a situação dos acampamentos continua, e é sobretudo a dificuldade nessa época da chuva. E os ataques também têm sido constantes lá na região norte. Então aqui tem uma presença muito forte da igreja através de Caritas e de outras organizações internacionais. Mas só para mostrar que a situação dos deslocados, muitos já foram para áreas de reassentamento, mas a gente percebe aqui essa realidade que continua a mesma. Casas, se podemos chamar de casa, né? A situação que cada um procura para sobreviver. Muitas crianças, a gente acabou de chegar aqui, já tem esse mundo de crianças aqui. E é dessa forma que a gente queria também mostrar a você que está em outras partes, em outras partes do mundo, a situação aqui dos deslocados. Foi o padre Edgar de Silva, junto dos deslocados, num dos vários acampamentos que existem na região de Cabo Delgado, neste caso no distrito de Metuge. Mais argumentos, Catarina, para esta campanha da Fundação AIS? Sem dúvida, Paulo, e aproveito esta oportunidade para me dirigir diretamente a todos os que me estão a ver neste momento. Portanto, precisamos de todos. Não é apenas para a alimentação, claro que também é, mas também é necessário ao nível dos cuidados de saúde, ao nível do alojamento. Portanto, mas é uma ajuda que também é também necessária para a formação de pessoas que dão apoio psicossocial a todos os que estão traumatizados por terem assistido a situações verdadeiramente dramáticas. Quase podemos dizer que falta tudo em Cabo Delgado, mas não se pode faltar mesmo é a nossa solidariedade. Precisamente, Paulo, é isso mesmo. Portanto, não podemos, de facto, faltar de deixar de ajudar esta comunidade que precisa tanto de nós. E por isso, deixo aqui uma vez mais este apelo a quem nos está a ver neste momento para nos continuarem a ajudar, para podermos continuar também nós a ajudar Moçambique, Cabo Delgado. E por isso, ligue-nos para o nosso telefone, vá à nossa página da internet e diga que quer ajudar Moçambique neste momento tão difícil da sua história. Moçambique é um dos países mais pobres do mundo, um dos países que atravessa também uma grande crise por causa destes ataques terroristas de que temos vindo a falar. É um dos países que a Fundação AIS mais procura ajudar, como nos vai dizer já de seguida Ulrich Knie, um dos responsáveis da AIS para os projetos de África. Moçambique, um dos países mais pobres do mundo, está constantemente flagelado por desastres naturais, fome e doenças. E ainda por cima, os insurgentes jihadistas no extremo norte do país intensificaram os seus ataques bárbaros a vilarejos e cidades no ano passado. Quase 2.500 pessoas morreram e quase 600.000 foram forçadas a fugir. Os agentes pastorais da Diocese de Pemba estão fazendo o melhor para ajudar os refugiados traumatizados
em suas necessidades materiais e espirituais. Mas muitas vezes eles mesmos carecem do básico para viver e ajudar. Por exemplo, as 3 irmãs franciscanas missionárias de Maria em Montepuez precisam de uma picape para cuidar de refugiados em vários acampamentos. Por favor, ajude com suas orações e doações para que a igreja em Moçambique possa dar esperança ao povo sofredor. Vamos agora até Macau, esta diocese tão especial, situada no sul da China. É como que um observatório através do olhar do jornalista José Miguel Encarnação para aquilo que de mais especial se passa sobre a Igreja nesta região do mundo. A palavra agora então para o nosso correspondente em Macau. Hoje vamos falar novamente sobre a Igreja Católica na China, isto porque foi publicado um artigo no Sunday Examiner, o semanário católico de língua inglesa da Diocese de Hong Kong, e que foi reproduzido pelo Clarim, o semanário de língua em português, chinês e também em inglês da Diocese de Macau. Passo a ler. O Governo Central da China promulgou as novas medidas administrativas para o clero religioso que irão entrar em vigor no dia 1 de maio. O documento abrange as 5 religiões que estão legalmente autorizadas na China: budismo, taoísmo, catolicismo, protestantismo e islamismo. As novas medidas foram redigidas tendo em conta o estipulado na versão de 2018 do Regulamento para os Assuntos Religiosos e foram promulgadas a 8 de janeiro deste ano. Segundo uma tradução do documento, de chinês para inglês, facultada pelo site bitterwinter.org, os bispos católicos são aprovados e consagrados pela Conferência dos Bispos da Igreja Católica na China. De acordo com o texto, a Conferência dos Bispos da Igreja Católica na China e a Associação Patriótica dos Católicos Chineses devem reportar a consagração dos bispos à Administração Estatal para os Assuntos Religiosos no prazo de 20 dias após a realização das cerimónias de consagração. Desde a assinatura do acordo para a nomeação de bispos em 2018, entretanto renovado em 2021, renovado em 2020, entre a China e a Santa Sé, foram consagrados 7 bispos propostos por Pequim e outros 5 bispos propostos por indicação do Vaticano. Em Macau e Hong Kong, os respectivos bispos são nomeados diretamente pelo Papa após a indicação da Congregação para a Evangelização dos Povos. Ora, depois desta notícia, muitas dúvidas surgiram, uma vez que o referido documento não fala sobre o acordo assinado entre a China e a Santa Sé. Acontece, ao que apuramos, que não é prática dos países, quando aprovam leis, fazer referência a acordos que assinaram com outros países. Quanto muito haverá uma linha que remete para esses acordos e, neste caso, haverá uma linha que, a quando da nomeação dos bispos, remete para o acordo que foi assinado com o Vaticano, com a Santa Sé, esperando assim que depois as duas partes se entendam. Mas isto só irá ser efetuado quando realmente houver uma nomeação efetiva de algum bispo na China. Pensamos que será esta a leitura correta a fazer relativamente a este assunto. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China. E assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos até ao Peru, vamos até aos Camarões e vamos até a Itália. Neste país, por exemplo, a Itália, nós vamos à terra do Santo Francisco de Assis, ao encontro de um arquiteto que está a levar muito a sério a proposta do Papa para se olhar com mais respeito para toda a criação. Muitos temas, muitas histórias ainda para lhe contar, por isso deixe ficar por aí que nós voltamos depois de um breve intervalo.
ICN is working for the Church in need, despite of Corona. São os médicos da alma. O coronavírus está a atingir os países mais pobres, está a afetar as pessoas mais vulneráveis. Também os sacerdotes e as religiosas estão a ficar sem os poucos recursos que tinham, mas têm de continuar a apoiar os mais idosos e os doentes, a enterrar os mortos, a consolar os vivos. Ajude estes médicos da alma para que possam continuar a ajudar quem mais deles precisa. Faça um donativo. Eles precisam de si. Sem os benfeitores não conseguiríamos fazer nada disto que estamos a fazer. Portanto, o mérito não é nosso, é de todos os benfeitores, mais de 300 mil espalhados pelo mundo, que de facto, diariamente, anualmente, continuam a ajudar-nos a realizar estes projetos. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, aqui na sua televisão, na TV Canção Nova. Sou o Paulo Aido, via Skype está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS aqui em Portugal. No programa de hoje, como aliás nas últimas semanas, nós temos focado muito a nossa atenção no continente africano. Vamos salvar vidas, é o grande objetivo desta campanha da Fundação AIS, em que se procura, Catarina, vamos recordar isso, mobilizar a solidariedade dos portugueses para com as comunidades cristãs. Sim, portanto, comunidades cristãs em África, no Burkina Faso, na Nigéria, nos Camarões, no Níger e, infelizmente, em tantos outros países e que estão, de facto, a ser alvos constantes de ataques e que estão a ser ameaçados e que precisam, de facto, e muito da nossa ajuda neste momento. Para salvar vidas em África, precisamos de chegar ao maior número possível de pessoas. Daí esta parceria com a Rádio Renascença. É preciso levar esta mensagem a mais pessoas, o mais longe possível, a mais portugueses. E nós contamos consigo, que nos está a ver neste momento aqui na televisão, para tornar imparável, na medida do possível, esta onda de solidariedade. E por falar em África, eu não posso deixar de lembrar, pela sua importância, que a Fundação AIS lançou, agora nesta quaresma, um livro de que já falámos aqui em programas anteriores. Um livro que é também uma proposta de oração. Estou a falar, claro, no livro A Via Sacra África. Sim, é um livro essencial, Paulo. Portanto, é um livro essencial para se conhecer melhor o drama de milhares e milhares de cristãos que vivem neste continente, escravizado pela ganância, violentado pelo terrorismo e também mergulhado numa profunda pobreza. Portanto, Dom Jesus Molina, que o Papa nomeou agora Bispo de Macbaiki, escreveu então esta Via Sacra para a Fundação AIS, para conhecermos um pouco melhor o drama das crianças soldado, das mulheres raptadas, das crianças e adultos que passam fome, dos que são perseguidos e são mortos sem piedade por grupos terroristas. Portanto, este é um livro que nos fala de África e que nos interpela. É por causa desta realidade escrita neste livro que a Fundação AIS lançou então esta campanha de África, para salvar vidas em África. Importa aqui dizer que as receitas da venda deste livro vão ajudar também muitas pessoas. Exatamente, portanto, as receitas de venda deste livro Via Sacra África irão reverter na totalidade para os projetos de apoio a milhares de cristãos neste continente, que são vítimas de perseguição e da intolerância religiosa e que dependem de facto da Igreja. Portanto, o livro custa apenas 4€ e pode de facto fazer a diferença na vida destas pessoas e na missão da Igreja em ajudar estas comunidades africanas que passam por mais dificuldades. Portanto, peço a todos a vossa generosidade e em mais esta missão da Fundação AIS, eu peço-vos que entrem em contato connosco hoje mesmo através do número de telefone que está a passar neste momento ou então através da nossa página de internet e digo desde já muito obrigada pela vossa generosidade a favor deste povo tão martirizado nos últimos anos.
São 14 textos que Dom Jesus Molina descreve, em que ele descreve a realidade dramática em que se vive em muitos países. É o caso, por exemplo, da região de Kosei, no norte dos Camarões. É aí que nós vamos encontrar Abel Marata e o padre James. Présentement, la région de l'extrême nord où nous nous trouvons est, on peut dire, la principale région touchée par les conflits avec la secte Boko Haram. Dû au fait que le BH nous a détournés, ils étaient à la paroisse et fait de nombreux dégâts au niveau de la famille, c'est-à-dire brûler les milles et ramasser les bêtes telles que les moutons, les bœufs, car ils dérangeaient tellement chaque soir le coup de feu par ceci, ça nous brutalisait. Et Boko Haram n'a plus un objectif politique. On a l'impression que c'est la terreur inutile, sans but. Une sorte de refuge en fuyant les villages, les localités affectées par les conflits avec Boko Haram. Aider les populations, ne serait-ce que dans l'accompagnement, à ne pas tomber dans la misère. Nous avons besoin d'une pastorale d'accompagnement pour les élèves qui ont rompu les études à des niveaux pas acceptables. Et de un, ils étaient avec nous, tels que nous étions dispersés, ils ne nous laissaient pas, ils continuaient à venir avec nous, ils nous donnaient certains conseils, ils nous organisaient des prières, ils faisaient tout pour nous aider dans nos vies chrétiennes, pour continuer la vie chrétienne. Agora vamos até a Itália, vamos até Assis, vamos à terra do Santo Francisco e vamos ao encontro de António Cacheto, um arquiteto de 40 anos que nos vai mostrar como por ali se leva muito a sério a proposta do Papa para se olhar com respeito para a terra e para toda a criação, lembrando que é preciso combater a pobreza e que é preciso também devolver a dignidade aos excluídos, nunca esquecendo, claro, de cuidar da natureza. Um trabalho, uma reportagem dos nossos colegas do Vatican News. La missione del Circolo Laudato Si di Assisi, che è nato nel Santuario della Spogliazione, il luogo dove Francesco ha abbandonato un po' i suoi abiti e li ha arredati al padre, e che si sviluppa grazie anche alle famiglie di Assisi, a diverse realtà, è anzitutto quella di lodare il Signore, ma non a parole, ma come ci insegna San Francesco nel Cantico delle Creature, è quella di lodare attraverso tante creature, attraverso tutte le creature. Abbiamo per esempio un rapporto con diverse realtà che vivono intorno ad Assisi, nella campagna di Assisi, ma anche accogliendo per esempio anche il grido dei poveri, il grido della terra. Questo noi lo facciamo attraverso dei momenti di preghiera e attraverso dei momenti di riflessione in cui cerchiamo di migliorare i nostri stili di vita. Quindi
quindi oltre agli incontri che facciamo periodicamente per fare un po' un punto della situazione del nostro cammino di conversione ecologica, ci sono diverse iniziative. Una di queste è proprio quella di questo orto, l'orto Laudato Si, che nasce come un luogo comune. È un orto in cui praticamente ciascuno nel circolo può liberamente lavorare e in cui tutti i frutti della terra verranno divisi tra i vari componenti del circolo. Abbiamo studiato la Laudato Si e abbiamo fatto amicizia in modo particolare tra le varie realtà presenti nel territorio con una fondazione che è la Casa Regina della Pace. Ed questo è il luogo in cui noi stiamo dando vita a questo orto Laudato Si, perché proprio l'ascolto del grido dei poveri che vengono accolti in questa casa è il grido che sta vivendo il creato attraverso l'azione distruttiva dell'uomo, attraverso quindi questa analisi e con uno sguardo contemplativo, uno sguardo di lode tipico, no, del cantico delle creature di San Francesco, abbiamo sentito la chiamata all'azione e abbiamo compreso ancora di più il senso dell'enciclica Laudato Si, un libro stupendo che non va messo in una libreria ma che ci richiama veramente ad agire. È una chiamata all'azione la Laudato Si. E assim, com esta inspiradora história que nos levou até a Itália, chegamos praticamente ao fim do programa de hoje. Eu digo praticamente porque apenas temos uma nota final que importa lembrar a todos que nos estão a ver que é possível, há maneiras muito fáceis de ajudar a construir toda esta história de solidariedade e de amor que temos vindo a trazer até si ao longo deste programa. E isso dá essa forma simples é através da doação gratuita, sublinho isso, gratuita, Catarina, de 0,5% do nosso IRS. E não custa mesmo nada, Paulo, portanto importa de facto sublinhar isso aqui. Ao doarmos 0,5% do nosso IRS para a Fundação AIS, estaremos a ajudar de facto estes heróis que conhecemos hoje aqui no nosso programa. É absolutamente gratuito, não tem qualquer custo para nós, portanto ao fazermos esta cruz na nossa declaração de IRS, estaremos a abraçar os nossos irmãos, estes homens e mulheres que conhecemos hoje, estes nossos irmãos na fé. Muito bem, fica então aqui esse apelo para todos os que nos estão a ver. Não se esqueça de doar 0,5% do IRS para a Fundação AIS. Não podemos abandonar os cristãos perseguidos. Faça uma cruz no seu IRS para a Fundação AIS e está a aliviar a cruz dos cristãos perseguidos. E assim, com este apelo, chegamos ao fim de mais um programa Igreja no Mundo. Resta-me despedir-me, resta-me despedir de si, resta-me agradecer também a presença e a colaboração da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que esteve connosco uma vez mais via Skype, e também todas as pessoas que colaboraram, que participaram, que ajudaram a editar e a levar até si este programa. E já sabe, eu conto consigo aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.